Amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre o Mundial de Clubes, o Super Mundial de Clubes da FIFA, a Copa do Mundo, né? Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né? Como vocês definirem, né? Nesse jogo da segunda rodada, um jogo histórico que aconteceu no estádio em Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia. O jogo que aconteceu, uma vitória histórica do Botafogo, 1-0, gol marcado pelo Igor Jesus, uma marcação defensiva irretocável da equipe botafoguense, que garantiu essa vitória. E ganhando, né, depois de 13 anos que o futebol sul-americano não vencia uma equipe europeia. Então nós vamos estar falando sobre isso, sobre tudo que aconteceu, a torcida do Botafogo fazendo festa com essa vitória do Botafogo diante da equipe do time do PSG. E nós vamos estar comentando essa vitória histórica alvinegra diante do PSG, atual campeão da Champions League. Mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. Não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas com vocês no canal do YouTube do Conversa de Torcedor e também às 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelo YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radioNSC.com, pela Radiosnet, acompanhando tudo sobre essas informações do seu clube do coração, também as informações também da Copa do Mundo de Clubes, com o esporte em geral, do futebol carioca, inclusive da nossa seleção brasileira de futebol para você, tá bom? E falando sobre esse jogo que aconteceu no Rose Bowl, né, que foi uma vitória histórica, né, diante do PSG. Depois de 13 anos, o futebol sul-americano não vencia uma equipe europeia, né? Um time sul-americano não vencia uma equipe europeia. E também o futebol brasileiro que mais uma vez fez história, né? E o Botafogo, mais uma vez escrevendo nessas páginas históricas, né? Com o gol do Igor Jesus, a equipe que teve um plano tático, né, muito boa, uma postura defensiva definida e o Igor Jesus fazendo o gol da vitória, né? Contra o Paris Saint-Germain e tendo uma encaminhação muito bem definida, já com um pé nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, que vai encarar contra o Atlético de Madrid, do Simeone, né? Diego Simeone, né? Nesse jogo dessa segunda-feira, às 4 horas da tarde, no Rose Bowl, né? Que precisam de um empate, né? Para se classificar. Já a equipe do time do PSG vai encarar contra o Seattle Sounders no mesmo dia, né? Nessa segunda-feira também, a partir das 4 horas da tarde, certo? Então, o Botafogo precisa de um empate para se classificar, né? Então, tem aí, nessa situação, o time do Botafogo conseguindo essa vitória importante, né? Então, tem aí a vitória alvinegra. Mas vamos falar aqui, pessoal, desse jogo do primeiro tempo, porque nesse domínio territorial esperado aconteceu a presença no campo de ataque também, mas o PSG não foi muito além, praticamente não importunou o John nos primeiros 45 minutos de partida, né? Com uma postura definida, defensivamente falando, e com a linha de 5, com a marcação forte, dentro da área, na entrada da área, e o Botafogo tirou os espaços, né, e viu os franceses, inclusive, né, repetirem a exaustão, né, de uma jogada, né, da a bola pro georgiano, né, o Kvaratskhelia, e até deu trabalho, inclusive, deu muito trabalho para a equipe do Botafogo. E também finalizando duas vezes nos minutos finais. E pouco para o campeão europeu, pouco, muito pouco para o campeão europeu para fazer alguma coisa. E à medida que o tempo vai passando, né, que o tempo que passa, o Botafogo verticalizava as ações, certo? E a presença do campo de ataque era rara, mas objetiva, né? E foi assim que o Savarino recebeu do Marlon Freitas e chegou para o Igor Jesus, né? E dominou, driblou o pátio, né? E chutou e a bola ainda desviou no equatoriano para tirar completamente a ação do Donnarumma para fazer 1-0 para a equipe do Botafogo, né? No primeiro tempo, né? Isso foi que aconteceu aos 35 minutos na primeira etapa no estádio do Rose Bowl, lá em Pasadena. Então, de um primeiro tempo
que prevaleceu o plano tático do Botafogo, um plano tático organizado, certo, pelo Renato Paiva, e conseguido aí tendo uma recompensa muito grande com esse gol. Já na segunda etapa, mais do que estratégia também, né? O time alvinegro manteve o fôlego em dia no segundo tempo, certo? Fechando os espaços para as investidas da equipe parisiense, e a marcação forte praticamente obrigava também os franceses a apelarem para o chuveirinho na área, certo? E sempre rechaçados pela zaga, né? O Jair Cunha e também Barbosa, que foram também irretocáveis no jogo. À medida que o Paris Saint-Germain se mandava para o ataque, a equipe do Botafogo tentava aproveitar as oportunidades de contra-ataque para definir a partida. E se não foi possível assustar o Donnarumma, que hoje é um dos grandes goleiros do futebol europeu e também mundial, também pontuar, é importante pontuar que o John não foi tão importunado na partida também, né? E também, no pouco que precisou aparecer, cortou os cruzamentos, né? Além também de se agigantar diante do Gonçalo Ramos, né? Que é um dos grandes artilheiros atacantes do futebol português, após a falta cobrada por um incansável Vitinha, também português, que é um grande jogador. Na metade do segundo tempo, o Luiz Henrique acionou o trítico. E na metade da segunda etapa, o Luiz Henrique escalou a cavalaria aí, né? O trio titular, o Fabiano Ruiz, o João Neves e o Nuno Mendes. Nada que fosse capaz de furar, né? De achar uma brecha na defesa de um Botafogo que mereceu uma vitória histórica, marcada na história, né, inclusive, né? Que foi muito comemorada pelos botafoguenses. Também o John Textor dedicando ao torcedor brasileiro a primeira vitória desde 2012, né, do jogo entre Corinthians e Chelsea, né, pelo placar de 1-0. Esse jogo aconteceu lá no Japão, um gol marcado pelo Paulo Guerreiro na época. O título foi para o Corinthians. E até o Marlon Freitas até falou sobre isso também, que é sobrenatural, que sabia das dificuldades. De um lado, o PSG, que é uma grande equipe coletivamente e individualmente, mas que a equipe tinha, né, que dá algo a mais, né? E também acredito que o Botafogo tinha 1% para ganhar esse jogo, e 1% para a equipe é muito, né? Então, esse detalhe, né, o Marlon Freitas ressaltando essa vitória do Botafogo, e além também a torcida do Botafogo, né, comemorando aí, inclusive, essa vitória histórica, uma vitória que vai ficar marcada, né, perante esse momento muito boa na equipe do Botafogo, que vai encarar contra a equipe do Atlético de Madrid, nessa segunda-feira, às 4 horas da tarde, no mesmo estádio, no mesmo Rose Bowl, lá em Pasadena, na Califórnia, né, com um empate classifica o Botafogo, certo? E no mesmo horário vai ter esse jogo entre Seattle Sounders contra a representação do Paris Saint-Germain, o atual campeão da Champions. E mais uma vez, né, o Botafogo fazendo história, né, escrevendo com letras maiúsculas, né, nessa histórica partida contra o PSG. E isso faz muita diferença. O Botafogo conseguiu a vitória contra o campeão da Champions, o Paris Saint-Germain. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia e estaremos juntos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia e mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, hein, Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, às 18 horas com vocês. E não esquecendo também, às 11 da manhã de todo sábado, na rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelo YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radionsc.com, pela Rádiosnet, falando muito sobre o futebol carioca, do esporte em geral, da seleção brasileira e também do Super Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes, que nós estamos acompanhando, que está em andamento. Tá bom, pessoal? E também no YouTube do Conversa de Torcedor, com transmissão ao vivo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, felicidade a todos, fique com Deus e até a próxima. Valeu, galera!